Então, vejam só, essa é a primeira coisa que nós colhemos da liturgia da palavra desse domingo. Deus planta uma vinha, com cuidado, com carinho e com amor. Que vinha é essa? É o seu povo, é o povo de Deus. Deus nos ama. Mas veja que o Evangelho não para por aí. É interessante que depois de ter prodigalizado o seu amor, depois que Deus mostrou o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer bem, surpreendentemente, Deus se retira. Deus se retrai. Deus se esconde. O versículo 34 diz assim: Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Vejam, Deus, que arrendou a vinha aos vinhateiros, viaja para o estrangeiro e depois, na hora da colheita, pede que alguém busque os frutos. É interessante, uma ausência de Deus. Como que nós podemos explicar isso? Na nossa vida é assim. Deus nos ama. Mas, estranhamente, Deus que nos ama ao mesmo tempo se esconde. Por que isso? Por uma razão muito simples, veja só. Deus quer o nosso amor de volta. Na parábola da vinha desse domingo, Deus manda os seus servos por 2 vezes. E a reação dos vinhateiros é cada vez mais ingrata, cada vez mais violenta, cada vez mais louca. Os vinhateiros primeiro recebem os servos e, ao invés de entregar os frutos, eles agarram, espancam e matam. E ao terceiro apedrejam. Depois o proprietário insiste, versículo 36, e manda de novo outros empregados em maior número que os primeiros. Mas eles agem da mesma forma. Finalmente, Deus envia seu Filho. Deus enviou os profetas, Deus enviou tantas pessoas, mas agora Ele envia o seu Filho pessoalmente. E esse Filho é rejeitado. Jesus, no versículo 42, responde com o versículo do Salmo: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Esse versículo da pedra que os construtores rejeitaram se refere a Jesus. Jesus é a pedra rejeitada, que foi acolhida por Deus e que tornou-se a pedra angular. Nós vemos aqui uma clara indicação da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. De alguma forma também coloca uma luz na nossa reflexão desse domingo, que é a luz do mistério pascal. A luz de que este amor derrotado de Deus também torna-se amor vitorioso. Isso é importante saber. Porque vejam, se nós tivéssemos parado simplesmente na parábola, a parábola nos traria simplesmente a notícia de uma derrota. E a derrota é essa. A derrota é que Deus amou, preparou a vinha, nos amou, nos cobriu de graças e de bênçãos na nossa vida. Mas nós, com o pecado, rejeitamos. Não somente rejeitamos suas palavras através dos profetas e dos seus santos, mas rejeitamos a sua palavra, rejeitando e crucificando o próprio Jesus Cristo, seu Filho. Aqui, nós temos uma parábola que termina na má notícia de que o amor de Deus foi derrotado. O amor de Deus não é aqui um amor que é correspondido. Deus nos amou, Ele espera o fruto do nosso amor de volta. No entanto, não fomos capazes disso. A parábola terminaria aí, de forma sombria e incompleta. Se não fosse esse versículo, que parece tão estranho, na verdade, ilumina. O versículo diz: a pedra rejeitada. Ou seja, aquele filho que nós matamos, tornou-se pedra angular.
E acrescenta: isso foi feito pelo Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. É maravilhoso. É maravilhoso que Deus transforme esta ideia, esta história de tragédia, essa história de derrota, numa história de vitória. Como é que Ele consegue fazer isso? Como é que Deus consegue transformar a morte em vida, a derrota em vitória, a cruz em ressurreição extraordinária? Por quê? Por um amor que perdoa. Por um amor que está disposto a perdoar, acolher, incluir quem foi rejeitado. Que coisa boa, que coisa bonita, que coisa extraordinária saber que Deus é assim. Por isso, meus irmãos, no Evangelho desse domingo, nós temos que ver claramente essa ideia. Deus me ama. Ele fez, Ele preparou a vinha. Mas o que é que acontece? Ele que nos deu essa vida maravilhosa, depois Ele se retrai, depois Ele se esconde. E nós precisamos nos recordar de Deus a todo momento. Vejam, o pecado é um estado de esquecimento. Deus nos amou tanto e nós esquecemos disso. Aqueles vinhateiros malvados da parábola tinham esquecido do carinho e do amor do proprietário. O amor com que Deus nos amou. Nós nos esquecemos disso. Mas Deus se retraiu e se afastou de nós. Deus esconde o seu rosto, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele quer amor de volta. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma angústia, alguma necessidade, algum problema, em que você sente uma ausência de Deus, em que você, de alguma forma, está sentindo abandonado por Deus. Onde está Deus? Você está sentindo aquela revolta dos vinhateiros, querendo largar o caminho de Deus, a gratidão e o amor que você tem por Deus e abraçar o egoísmo como projeto de vida e dizer: não, eu não vou amar, eu não quero saber de amor, eu quero aproveitar a vida, eu quero viver minha vida, tenho que pensar em mim. Quanta gente repete essa frase estúpida: eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar em mim. Não, meu irmão, Deus já pensou em você. Deus já te deu a vinha cultivada, cercada, com a torre, com o lagar. Deus já te deu a vida. Deus já te deu os sacramentos, a igreja, o amor, a capacidade de amar uma alma imortal. Deus já te deu os anjos, já te deu a Virgem Maria, já te deu São José, já te deu os nossos santos intercessores, Santa Teresinha, São Pedro, São Pio de Pietrelcina. Deus já nos deu todos esses grandes homens e mulheres, grandes intercessores. Deus já te amou. Agora é o momento da gratidão, de saber que mesmo no meio da cruz eu vou continuar amando. Chegou a hora de eu responder. Ele morreu por mim na cruz. Eu não sou capaz de carregar a cruz por amor a Ele. Ele me amou. Eu não sou capaz de amar de volta. Como é que eu não vou amar de volta um Deus que me amou assim? Meus irmãos, o Evangelho de hoje quer nos ensinar e pôr o dedo na chaga da nossa ingratidão. Nós, como aqueles vinhateiros, nos esquecemos do cuidado e do carinho com que Deus nos deu uma vinha maravilhosa. Então logo Ele se ausenta, somos tomados de egoísmo. O Evangelho nos ensina a gratidão. Oi você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.